Olá a todos e a todas do curso de Pedagogia. Nós estamos na disciplina Sociologia da Educação 1. Pessoal, vocês podem ver que o vídeo não está com a melhor qualidade, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para poder fazer a gravação, tá? Mas eu espero que dê tudo certo nesse formato que eu estou fazendo aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, Sociologia da Educação 1. Nós estamos voltando de um feriado porque vocês tiveram um feriado, né? Então não tivemos aula durante uma semana. Essa seria um encontro remoto, mas para não ficar descompassado com as outras turmas, eu resolvi fazer uma videoaula e uma atividade avaliativa que eu vou deixar disponível na nossa sala de aula e darei o prazo de uma semana para realizar. Vou falar dessa atividade aqui também. Mas antes, pessoal, deixa eu comentar uma coisa. Hoje é dia 14, nós temos dia 21, encontro remoto, semana que vem. Nós temos dia 28, aula, que vai ser a nossa avaliação, certo? Então, nós concluímos, né? Estamos aí na conclusão do módulo 1. Então, a nossa prova vai ser esses fundamentos gerais da sociologia que a gente viu nas últimas aulas. Eu vou fazer uma aula de revisão bem detalhada no nosso próximo encontro. Então, vai ser muito importante que todos participem do nosso próximo encontro, que vai ser dia 21, vai ser encontro remoto, tá? Então, não se esqueçam, marquem aí, coloquem aí as suas dúvidas, suas dificuldades, se você conseguiu avançar naquela leitura do texto, se conseguiu ver a videoaula, se não, corre, porque o tempo está apertando e o nosso prazo para a revisão já está chegando e teremos prova. Bom, pessoal, dito isso, hoje vai ser um vídeo curto, tá? Vou deixar um vídeo complementar para vocês, que relaciona aquela temática do Durkheim, né? Durkheim e a educação, ali relacionando um pouco com o texto. Então vamos lá, vamos dividir a tela, que aí eu consigo explicar de uma forma mais ilustrativa. Vou dividir a tela aqui, meus amores, vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa sala de aula, certo? Aqui em atividades, esse foi o texto que eu trabalhei na videoaula passada. É o nosso primeiro autor da sociologia, né? E pedi a leitura depois do Marx. Então, eu vou concentrar nesses dois autores para a nossa aula de revisão. Quem ainda não leu esse material, corre, leia e assista a videoaula passada. Bom, vou deixar um vídeo de apoio, que é esse daqui, que é sobre o Durkheim, a sociologia da educação. Eu achei ele assim curto, direto, simples, pega pontos principais e eu acho que vale a pena deixar algo complementar, não só eu falando, né? Porque às vezes talvez eu não esteja sendo clara, eu estou muito distante de vocês, enfim. Então vamos lá. Aqui a gente está no módulo 1, né? Concluindo no módulo 1. O que vai ser a prova? O módulo 1, os fundamentos da sociologia. A gente começou falando desse texto aqui, ó, inclusive esse contexto amplo da educação, que a educação vai muito além do contexto escolar, a própria sociedade educa, porque nós estamos inseridos dentro de um processo de socialização que começa a partir do momento que a gente nasce, né? Nós temos nossos pais, nossos tutores, enfim, nossa família, que vai nos orientar sobre o que é certo, o que é errado, ajudar a constituir os nossos valores, o nosso comportamento. E depois essa socialização se continua ao longo da vida da pessoa. Claro que a escola vai ser uma importante instituição social que vai ajudar nesse processo de socialização também. Então, esse foi o primeiro material. Depois eu coloquei aqui, opa, ainda tem um outro aqui antes. Aqui, ó. Esse outro slide
É um slide mostrando o que é o objeto de estudo da sociologia, o que é sociologia. Aqui volta aquela temática do texto anterior, né? A sociedade educa. E aqui nós fazemos uma relação entre sociologia, educação e cultura. Esse é um ponto muito importante, inclusive a atividade avaliativa que eu elaborei tem uma questão sobre isso. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre, né? Cultura é o modo de ser, né, de um determinado grupo, né, de uma sociedade, e a cultura produz instituições, produz valores, produz olhares sobre o mundo. Então, é claro que se a cultura produz essas instituições e dentro das instituições a escola, e se as culturas são múltiplas, é claro que a visão sobre educação e sobre escola também vão ser múltiplas, seja aqui no Brasil, nos interiores do Brasil, no mundo afora. Haverão várias abordagens sobre educação, porque são várias culturas que estão lidando com isso, né? Aqui eu falo um pouco do processo de socialização, né? Desculpe, que é esse processo de desenvolvimento através das instituições. Lembrem o que são instituições sociais, né? Instituições sociais, por exemplo, família, escola, igreja, tudo isso são instituições. E esse slide considero um slide bem importante para que vocês realizem a atividade avaliativa, tá bom? Então, vamos lá. Então, estamos concluindo o módulo 1. O que eu vou deixar aqui? A leitura, que eu já fiz uma primeira apresentação do Durkheim, vou insistir no Durkheim hoje e no Marx na aula que vem. E aqui está a atividade avaliativa. Vou ler as questões com vocês. E quem tiver alguma dúvida, escreva, poste lá no mural, a gente vai conversando por lá também, se manifeste, né? Olha só essa primeira questão. Coloquei só duas alternativas, só para a gente ir aquecendo. Olha só. A afirmação não existe uma única educação, ou seja, remontando aquele texto, a sociedade educa, a afirmação não existe uma única educação remete à compreensão da diversidade de atores e processos envolvidos na educação. Sim, é esse o ponto que a gente trabalha nesse primeiro texto, a sociedade educa. Então, assim, não é só a escola que educa, existem diversos atores, ou melhor dizendo, diversas instituições sociais que atravessam a vida de um sujeito, né? Essas instituições vão ajudar a moldar comportamentos, condutas, valores, e essas instituições sociais chegam a nós muito cedo, quando a gente ainda é neném, né? A primeira grande instituição, a família, depois igreja, escola, trabalho, religião, tudo isso são instituições e nos ajudam nesse processo de socialização e no processo de educação, que é um processo que vai muito além do que a escola. Então, voltando lá à questão. Vamos voltar à questão aqui. A afirmação não existe uma única educação remete à compreensão da diversidade de atores e processos envolvidos na educação. Ok. Além disso, remete à compreensão da diversidade da educação, ou seja, existem várias formas de se entender a educação em diferentes tempos e espaços. Partindo deste princípio, assinale a alternativa correta, ou seja, partindo do princípio que a educação é muito além do que a escola, né, que a própria sociedade educa, em toda a sua heterogeneidade, através das suas instituições, julgue os itens a seguir. Primeiro, as diferentes formas de educação têm em comum a formação do indivíduo para se adequar à sociedade. Vamos pensar na escola apenas. Será que essa alternativa estaria correta? Né? A educação na escola visa o que? A formação do indivíduo para se adequar à sociedade? Sim ou não? Além da escola, a igreja, a família, as outras instituições, as outras formas de se pensar em educação para além da escola, todas elas fazem o quê? Ajudam na formação do indivíduo para se adequar à sociedade? Seria isso?
Olha a alternativa 2. O objetivo da educação varia em cada sociedade, porém as formas de educar sempre se repetem. Vamos pensar. O objetivo da educação varia em cada sociedade. Ok, cada cultura vai ter a sua própria compreensão e sua forma de entender educação. Ok. Porém, as formas de educar são sempre as mesmas, elas sempre se repetem. Veja o caso do Brasil. Será que é a mesma educação de hoje, a de 50, 100 anos, 200, 500 anos atrás? Então, eu vos convoco a fazer essa reflexão, tá? Entre essas duas alternativas. Aqui eu já vou dar o gabarito. A alternativa correta seria a primeira, mas nos faz pensar além do que um gabarito simples que eu estou dando aqui para vocês. Pensem nessa frase. As diferentes formas de educação têm em comum a formação do indivíduo, ok. As instituições trabalham a formação do indivíduo para se adequar à sociedade. Para se adequarem à sociedade. A escola tem esse papel de formação de indivíduo para se adequar à sociedade? Pensem nisso, porque esse é um ponto muito importante da educação que está sendo discutida hoje. Afinal, nós educamos para quê e para quem? É claro que ao longo da história da educação, a gente vai encontrar essa característica em comum, ou seja, as pessoas são preparadas para viver em sociedade. Então, desde lá da escola, aprendendo a viver, compartilhar, dividir, a viver em sociedade, de conviver com grupos, até saber se comportar no mercado de trabalho, ou seja, se adequar à sociedade. Mas será que isso tem um limite? Será que a educação tem que ser algo assim moldado para preparar o indivíduo para a sociedade, para o mercado de trabalho? E aí eu vos convoco a fazer essa reflexão. A alternativa correta é a alternativa 1, ok. Mas pensem bem no que está embutido nessa alternativa, né? Para preparar o indivíduo e adaptá-lo à sociedade, moldá-lo à sociedade, esqueci o termo que está aqui, adequá-lo à sociedade. Vamos pensar isso de uma forma assim profunda, participativa. Eu vos convoco a fazer essa reflexão, porque é o tipo de reflexão que eu gosto de colocar em prova e que também eu acho que rende uma discussão boa quando a gente estiver remotamente, tá? Vou para a questão seguinte. Se alguém ficou com alguma dúvida, anota, gente. Vamos discutir isso na aula remota, tá? Olha só, é uma questão subjetiva. Parece simples, mas não é tão simples essa questão. Vamos lá. A cultura, que aqueles slides que eu apresentei tem tudo a ver com essa questão. A cultura é um conceito fundamental para entender as dinâmicas sociais. Sim, não tem como a gente pensar em sociedade, não tem como a gente pensar em instituição, não tem como a gente pensar em educação sem pensarmos em cultura. Cultura como um conjunto de valores, de hábitos, de crenças. Então, tudo é cultura. O que você come, o que você veste, o idioma que você fala, como você se comunica, tudo isso é cultura. Por isso que a gente, sociologicamente falando e antropologicamente falando, a gente fala que é impossível alguém não ter cultura. Sempre alguém vai fazer parte de alguma cultura. Então, quando você fala fulano não tem cultura, isso não faz sentido no ambiente acadêmico, tá? Isso é uma expressão de senso comum, porque na verdade todos têm cultura. Não tem como não ter cultura. Então, e justamente por não ter como alguém não ter cultura, ela é atravessada por instituições e tudo mais. Bom, então a cultura é um conceito muito importante para a gente pensar instituições, para a gente pensar sociedade, para a gente pensar educação. Tá? Cultura ganhou destaque e importância também no mundo da educação, especialmente nessa educação mais recente, né? Agora a gente tem falado muito sobre diversidade cultural no ambiente escolar. Com certeza, vocês que já atuam na área, vocês veem essa expressão vindo muito forte dentro do contexto de sala de aula, né? A diversidade, o respeito à diversidade cultural, né?
as diferentes culturas que podem habitar dentro de uma sala de aula. Ou seja, hoje a gente tem um olhar bem mais voltado à diversidade cultural, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem nessa relação entre educação e cultura. Como que você entende essa relação? Educação precisa de cultura, cultura precisa de educação, cultura é diversa e por isso a gente tem que explicar isso em sala de aula. Como que é a sua percepção sobre isso? É uma questão em aberto, é uma questão subjetiva, mas é uma questão termômetro para mim, enquanto professora, para ver como que vocês estão apreendendo, relacionando esses conceitos. Né? A gente precisa aprender a relacionar as coisas e não a separá-las. Então, vamos relacionar cultura com educação. Como você compreende essa relação? Tá? Então, quem tiver dificuldade, volta naqueles slides sobre cultura que eu mostrei no comecinho desse vídeo, que eu acho que pode te ajudar. Tá? É uma questão subjetiva, tá? Então, não tem como eu dar uma resposta fechada aqui, a resposta está em aberto. Próxima questão. Essa questão aqui eu falei agora também no vídeo e também nas outras videoaulas. Qual o papel que as instituições sociais têm na formação do indivíduo? Instituições sociais, gente, são construções que os próprios seres humanos criaram. Então, assim, os animais não criam instituições sociais. Quem cria instituições sociais somos nós, seres humanos. Nós criamos essas instituições, essas representações, né, que têm um papel importante para nos moldar, para nos direcionar comportamentos. Então, por exemplo, a escola, a igreja, a família, a religião, o trabalho, tudo isso são instituições. E qual que é o papel dessas instituições nas nossas vidas, na formação de uma pessoa, de um indivíduo? São questões em aberto, vou deixar aqui obrigatório. São questões em aberto que eu vou deixar para vocês responderem até semana que vem. Então, vou até colocar aqui, ao vivo aqui com vocês. Peraí. Só um momentinho. Agora sim. Então, eu vou deixar aqui atividade. Atividade avaliativa. E aqui o link para o formulário. Qual que é a data para vocês entregarem essa atividade, que é bem tranquila, né, gente? Vamos falar a verdade. Vou deixar para a semana que vem, porque quem tiver dificuldade, quem quiser comentar, a gente vai ter a aula também remota para poder tirar todas as dúvidas, fazer revisão e tudo mais. Então, vamos lá. Sem data de entrega, então a data de entrega vai ser, hoje é dia 14, então vai ser dia 21, às 23h59. Então, tá aqui a nossa atividade avaliativa, tá? Já saiu lá no mural também. Vou colocar também um link de um material. Vou deixar para colocar isso junto que é esse vídeo aqui, ó, gente. Vou colocar ele também de apoio para vocês, o vídeo do Durkheim, tá? Durkheim é a sociologia da educação. Então, ficamos combinados assim. A gente tem atividade avaliativa, a gente tem esse texto do Durkheim e Marx, e a gente tem esse vídeo aqui para a gente fechar o módulo definitivamente, tá bom? Bom, como eu já coloquei atividade avaliativa, agora eu vou subir o material todo, vou fazer um comunicado, vou colocar lá para vocês. Quem tiver qualquer dúvida é só comunicar lá, me chamar, eu estou sempre à disposição. Estou com muita saudade de vocês, quero logo fazer esse encontro remoto, eu preciso sentir vocês para ver se vocês estão
percebendo a disciplina, se está indo tudo bem. Então, essa primeira atividade vai ser importante para nós aqui. E eu estou à disposição, meus amores. Hoje o vídeo ficou aí por volta de 20 minutos, mas é isso mesmo. Vou deixar o vídeo complementar e a atividade avaliativa junto desse material. Ok, pessoal? Então, agradeço todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem, semana remota. Quero todo mundo presente. Beijo, tchau, tchau.